Sejam muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente tem pela frente uma daquelas discussões técnicas que, se compreendidas a fundo, mudam completamente a forma de enxergar a estrutura de qualquer negócio. A gente trouxe para a mesa hoje um material bem denso e incrivelmente rico. Exatamente. Nós vamos dissecar a pesquisa do Everton Andrade intitulada Além das Prateleiras, o que a ciência da classificação de materiais ensina sobre eficiência e lucro. E junto com isso, a gente também vai usar um guia de conceitos bem aprofundado, focado na desmistificação da gestão de estoques. A nossa missão com a análise de hoje é justamente tirar a gestão de almoxarifados daquela caixa conceitual que é puramente burocrática, sabe? Tratar o tema como ele realmente opera nas grandes corporações. É uma verdadeira aula magna sobre estratégia de capital, eficiência sistêmica e a descoberta de lucros que ficam ali ocultos na operação. É um ótimo ponto de partida. A gestão de materiais costuma ser o coração pulsante da operação de qualquer companhia. Sem dúvida. Embora, infelizmente, o mercado frequentemente trate isso só como uma mera obrigação secundária de armazenagem. O que essas fontes de hoje demonstram com bastante rigor técnico é que dominar a ciência da classificação não se resume a manter os galpões esteticamente arrumados. Não é sobre deixar as caixas bonitas. Nem um pouco. Trata-se de uma ferramenta muito robusta para proteger a liquidez e a continuidade do próprio negócio. Para ilustrar o tamanho desse problema, a pesquisa usa uma analogia que eu achei muito eficaz. Quem acompanha a gente certamente já passou pela frustração de perder uns minutos preciosos procurando as chaves de casa. Nossa, clássico. E aí você procura, apenas para descobrir que elas estavam escondidas sob uma revista ali na mesa da sala. Na nossa rotina civil isso gera um atraso, um estresse matinal chato. Um aborrecimento. Mas o texto do Everton Andrade pega essa mesma premissa e a eleva para a escala corporativa. O que acontece quando essa exata mesma cena se repete num centro de distribuição de 10 mil metros quadrados? O impacto deixa de ser apenas tempo perdido e passa a ser financeiro de forma imediata. O autor até define essa desorganização corporativa como um dreno silencioso de rentabilidade. Um dreno silencioso, achei essa expressão muito forte. E é mesmo. Porque pensa bem, quando um lote de material crítico não é localizado no sistema, ou quando o departamento de compras adquire um excedente milionário simplesmente porque o sistema não reflete o inventário físico real, o que a empresa tem ali é patrimônio imobilizado de forma ineficiente. Exato. É fluxo de caixa que deveria estar rendendo no mercado financeiro ou sendo reinvestido em inovação. Mas acaba parado em prateleiras, sujeito à degradação e obsolescência. O que reforça o motivo desse nosso mergulho profundo ser tão essencial para quem nos escuta hoje, principalmente para quem atua em cargos de liderança ou operações logísticas. Dominar essa ciência significa parar de apagar incêndios logísticos diários e passar a agir com uma inteligência preditiva e estratégica. Sem dúvida. O objetivo final que as duas fontes propõem é sair da reatividade. Uma taxonomia bem implementada permite que a empresa saiba com exatidão o comportamento, o risco e a necessidade de cada parafuso. Ou de cada motor de alta complexidade que cruza as portas do armazém. Exatamente. Certo. Vamos desconstruir isso. O Guia de Conceitos deixa bem claro que classificar materiais é um processo metodológico de agrupamento. Os itens são alocados por características técnicas específicas. Tipo, uso predominante, peso, dimensão geométrica, forma. Isso não é um empilhamento aleatório. Mas para que esse arcabouço todo não desmorone, as fontes apresentam o que eles chamam de trio de ouro, ou os atributos FAP. A sigla representa a flexibilidade, abrangência e praticidade. Como é que esses três pilares sustentam a operação na prática? Eles são inegociáveis para qualquer sistema de controle sério. Começando pela letra a abrangência. A regra aqui é que a matriz de classificação deve englobar absolutamente todos os insumos e produtos da empresa. Todos, sem exceção. Todos. Tanto os que existem no catálogo hoje, quanto aqueles que ainda serão projetados lá no futuro. O princípio fundamental da abrangência é que nenhum item pode ficar órfão.
Faz sentido. No momento em que um item não encontra sua categoria e é lançado no sistema como diversos ou outros, o caos metodológico se instala. É o equivalente corporativo daquela gaveta de bagunças que todo mundo tem em casa. Ela começa abrigando uma pilha solta e, em questão de meses, engole ferramentas, cabos e documentos importantes, virando um negócio inavegável. Uma analogia perfeita. E aí a gente entra no P, a praticidade. Como a praticidade atua nisso? Ela atua como um mecanismo de defesa contra o erro humano. O texto enfatiza muito que o sistema de classificação não deve exigir um nível de abstração absurdo. Não precisa de um PhD para ser operado lá no chão de fábrica. Até porque precisamos lembrar que quem insere esses dados muitas vezes é um operador trabalhando sob forte pressão de tempo. Exato, em turnos noturnos, operando em pilhadeiras. Se o sistema for excessivamente complexo ou ambíguo, a probabilidade de erros de digitação e alocação incorreta simplesmente dispara. E um banco de dados alimentado com informações erradas perde totalmente sua confiabilidade preditiva. Uma base de dados comprometida compromete as compras do ano inteiro da companhia. E, finalmente, o F da sigla FAP. O que é fascinante aqui é justamente essa flexibilidade. As fontes descrevem a flexibilidade como a inteligência adaptativa de toda a gestão de estoques. O sistema precisa ser maleável o suficiente para suportar rupturas estruturais. O material traz um exemplo excelente sobre isso. Sim, pensemos numa grande indústria que, da noite para o dia, em virtude de uma crise sanitária global, se vê obrigada a comprar, catalogar e estocar volumes colossais de máscaras faciais e álcool em gel. Itens que não faziam a menor parte do core business ou da rotina de suprimentos deles até aquele momento. E se a arquitetura do sistema for rígida, ela simplesmente rejeita esses novos insumos. A área de compras entra num verdadeiro colapso tentando aprovar orçamentos para categorias que nem existem. A flexibilidade permite criar essas ramificações de forma rápida, então. Na lógica moderna. Ele garante que o código cadastrado pela equipe de compras lá no escritório central seja interpretado e lido perfeitamente pelo coletor óptico nas mãos do conferente que está descarregando o caminhão na doca. Essa fluidez evita um atrito enorme entre os departamentos. Mas, avançando no nosso material, a gente entra no território financeiro da gestão. Como quem trabalha na área já sabe muito bem, o princípio de Pareto, ou a famosa regra do 80-20. A regra de ouro. Ela rege a lógica de estoques através da curva ABC. A literatura divide o estoque pelo impacto monetário. A classe A representa a menor porção física, cerca de 20% dos itens. Mas concentra um peso brutal. Exato. Responde por cerca de 80% do capital investido. A classe B fica no meio termo, com 30% dos itens e 15% do valor. E a classe C é o grande leviatã físico. Abrange metade de tudo que há no estoque, mas representando quase nada financeiramente, cerca de 5% do valor. E a aplicação gerencial dessa curva ABC é implacável na prática. Para a classe A, a exigência é de controle microscópico, auditorias frequentes, negociações exaustivas de preço e um inventário cíclico quase diário. É ali que a saúde financeira da empresa reside. Mas atuando como advogado do diabo por um momento, não é meio contraintuitivo ou até perigoso uma gestão virar as costas e relaxar o controle sobre 50% de todo o seu volume físico só porque esses itens da classe C são mais baratos? Não é virar as costas, mas sim aplicar a proporcionalidade do esforço. O grande insight estratégico da curva ABC é a proteção da energia executiva. Proteger o tempo da equipe. Totalmente. O erro mais grave, apontado pelas fontes, é alocar o talento de um negociador sênior para passar dias ao telefone tentando reduzir frações de centavos no milheiro de parafusos da classe C. O custo da hora de trabalho desse profissional é muito superior à economia que ele vai gerar ali. E pior ainda, o custo de oportunidade é catastrófico. Enquanto ele negocia clipes de papel, um motor de classe A sofre uma forte variação cambial no mercado internacional que devora a margem de lucro do trimestre inteiro da companhia. Ou seja, microgerenciar itens baratos é uma miopia financeira. O rigor tem que ser alinhado ao impacto no fluxo de caixa.
é a blindagem do capital. Porém, a pesquisa nos alerta que analisar um armazém exclusivamente pelas lentes do setor financeiro é uma baita armadilha. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque as fontes nos conduzem para uma mudança de perspectiva muito inteligente a partir desse ponto. A gente deixa de lado a curva ABC, que foca unicamente no capital financeiro, e passa a adotar a lógica da continuidade operacional. E é aqui que o material nos apresenta a matriz XYZ. É uma transição completa de paradigma. Como isso funciona? Se a curva ABC protege o cofre, a matriz YZ existe para proteger a esteira de produção. O foco muda de quanto custa para qual o nível de criticidade desse material. A métrica fundamental passa a ser o impacto de uma falha na cadeia de suprimentos hoje. Se esse item faltar, qual será a gravidade na operação final? Perfeito. E essa gravidade define as classes. A classe X engloba itens de baixa criticidade. A falta é inconveniente, claro, mas é contornável, pois existem similares no mercado facilmente. A classe Y representa a criticidade média e a classe Z é o alerta vermelho de máxima criticidade operacional. Se a classe Z faltar, não tem paliativo. O serviço ou a linha de montagem simplesmente param. Param na hora. E os fatores que jogam o material para a classe Z costumam ser riscos mercadológicos severos. Estamos falando da inexistência física de materiais substitutos, falamos também de operações que ficam reféns de fornecedores únicos no mundo. Ou ainda insumos que sofrem com longos lead times, aquele intervalo absurdo de meses entre fechar o pedido de um componente e ele finalmente desembarcar no país e passar pela alfândega. O texto usa o ambiente de fast food, especificamente o McDonald's, para cristalizar essa ideia, não é? Esse exemplo é perfeito para ilustrar. O guardanapo de papel, sob essa ótica, é um item classe X puro. Se a rede de logística falhar e os guardanapos não chegarem à lanchonete, a qualidade do serviço cai, o cliente fica aborrecido, o gerente precisa sair correndo para comprar papel toalha no mercado da esquina. Mas a loja continua aberta. Continua faturando normalmente. A operação sobrevive. Agora, se a gente aplicar esse mesmíssimo raciocínio à carne do hambúrguer, o cenário entra num colapso imediato. A carne é a essência da operação inteira. Um item classe Z inquestionável. Adaptação possível. A lanchonete é forçada a baixar as portas. E a grande sacada de gestão moderna descrita nas fontes ocorre justamente no cruzamento dessas duas filosofias, a financeira e a operacional. E é desse cruzamento que nasce o ponto mais crítico e perigoso para qualquer gestor: o temido item CZ. Nosso item CZ é, na prática, o calcanhar de Aquiles das grandes indústrias que operam olhando apenas para planilhas financeiras. Imaginemos uma grande planta petroquímica. Dentro de uma das válvulas principais existe um pequeno retentor, um anel de vedação feito de uma borracha sintética muito específica. Se a gente analisar isso só pela curva ABC, é um item de custo irrisóvel, centavos por unidade. Ele é rotulado lá embaixo como classe C. A contabilidade até ignora esse item. Num painel de controle financeiro da diretoria, ele nem aparece nos gráficos principais. Fica invisível? Totalmente. Contudo, se aquele anel de vedação de alguns centavos se romper e não houver peças de reposição cadastradas no estoque local, aquela válvula de alta pressão não pode operar de forma segura. E se a válvula não opera, a caldeira desliga. Se a caldeira desliga, a planta petroquímica inteira interrompe a produção. Ou seja, operacionalmente, é um item de classe Z absoluto. A lição profunda aqui é que uma visão estritamente financeira segue a empresa para suas próprias vulnerabilidades operacionais, né? É um erro primário subestimar um item de baixo valor que seja vital para o motor do negócio. É uma assimetria brutal de valor financeiro contra a importância estrutural. Avançando pela análise, o texto também organiza a taxonomia do ciclo de vida dos materiais corporativos, mapeando essa jornada de transformação física. E, para nossa audiência mais técnica, as fontes fogem daquelas definições simplistas. Sim, eles começam pela matéria-prima, o insumo basilar bruto, como a uva numa vinícola. O material, então, evolui para a categoria de material em processamento, que é quando já está sofrendo alterações na linha produtiva. Na sequência, chegamos aos componentes
ou subconjuntos. E essa etapa de componentes é crucial de entender. Um componente não é a matéria-prima bruta, mas também não é o final da linha. Pensemos no painel de instrumentos de uma aeronave ou no sistema de freios ABS de um veículo. Ele é um subconjunto pronto em si mesmo, mas sua finalidade é ser integrado a um produto acabado. O carro pronto, no caso. Isso. E em paralelo a esse fluxo direto, as fontes destacam a importância vital dos materiais auxiliares e de manutenção. Lubrificantes industriais, reagentes de limpeza de precisão, itens administrativos, eles não vão para a embalagem final que o cliente recebe, mas se faltarem, o chão de fábrica congela. E ao ter esse mapa completo na mão, a liderança se depara com uma encruzilhada estratégica bem pesada que é discutida no guia. A decisão de make or buy, ou seja, a verticalização contra a horizontalização da produção. Essa é uma das decisões de alocação de capital mais complexas descritas no material. Diante de um componente complexo, a empresa precisa calcular friamente. Faz sentido imobilizar milhões em maquinário e assumir altos custos trabalhistas para fabricar essa peça internamente, ganhando verticalização e controle total da cadeia? Ou o mercado já oferece especialistas que produzem isso com mais qualidade e menor custo, permitindo que a empresa horizontalize a produção, terceirize esse componente e mantenha seu capital livre para focar no seu diferencial competitivo central. É uma deliberação sobre o que a empresa realmente é na sua essência e onde ela deve concentrar seu esforço intelectual. Mas independentemente da escolha entre fabricar ou comprar, esses insumos acabarão inevitavelmente dentro de um galpão logístico. E é aí que entra uma camada de risco muitas vezes negligenciada. O material do Everton Andrade detalha os riscos físicos de degradação, e ele vai muito além de olhar para a simples data de validade impressa na embalagem. Isso levanta uma questão importante, pois atinge diretamente a integridade do patrimônio da empresa. A perecibilidade real envolve interações químicas severas com o ambiente de armazenagem. As fontes introduzem o fenômeno da ação higroscópica, que é um conceito técnico tristemente negligenciado por muitos armazéns. O que seria essa ação exatamente? Trata-se da característica que certos elementos têm de absorver a umidade presente na atmosfera de uma forma muito agressiva. Materiais de construção como a cal, o sal ou compostos químicos industriais são exemplos práticos disso. E o resultado de uma má classificação num caso desses é imediato. Se o sistema não aponta essa propriedade higroscópica e o material vai parar numa zona não climatizada do galpão, a umidade do ar transforma toneladas de insumo valioso em blocos empedrados e absolutamente inúteis. O prejuízo é duplo. Perde-se o valor de aquisição do material e ainda se gasta dinheiro com o descarte técnico adequado dessa massa perdida. Um pesadelo logístico. E o texto avança pelos danos por ação atmosférica. A exposição prolongada à radiação solar ou oscilações bruscas de temperatura no interior de telhados metálicos. Tudo isso pode acelerar processos de oxidação em metais e desestabilizar polímeros caríssimos. Há também o risco de contaminação por pragas, desde roedores até xilófagos como cupins, que destroem embalagens e produtos baseados em celulose. Sem mencionar o fator periculosidade. Classificar mal materiais inflamáveis, corrosivos ou voláteis não é apenas um erro administrativo de planilha. Longe disso. Misturar compostos que não poderiam estar no mesmo setor do galpão leva a infrações regulatórias pesadas e, de forma ainda mais crítica, coloca em risco a vida dos colaboradores e a integridade de toda a estrutura física ao redor. O amadorismo na armazenagem de químicos é uma verdadeira bomba-relógio operacional e jurídica. Então, o que tudo isso significa do ponto de vista prático da solução? Como uma corporação sai desse ambiente caótico, com falhas de inventário e risco de degradação, e atinge um nível de excelência sistêmica? O guia de conceitos delineia um fluxo de implementação passo a passo muito lógico e metódico. E o ponto de partida é o que eles chamam de catalogação ou arrolamento. Que seria o inventário bruto. Isso é o esforço físico e gerencial de levantar tudo que existe sob o teto da empresa. Uma vez que se tem essa fotografia da realidade, passa-se para a simplificação. Aqui,
A inteligência gerencial atua cortando as redundâncias. O gestor identifica itens que estão duplicados no sistema sob nomes diferentes. Ou marcas distintas de ferramentas que cumprem exatamente o mesmo papel, reduzindo assim o volume de controle necessário. Em seguida entra a especificação. É onde a superficialidade acaba de vez. Cada item remanescente recebe uma ficha técnica exaustiva, dimensões exatas, ligas metálicas, tolerâncias de peso. Logo depois, aplica-se a normalização, onde a empresa estabelece as diretrizes internas de como usar e como preservar cada um desses materiais. E a padronização entra em seguida para restringir o consumo, criando um padrão universal de ferramentas ou insumos que a empresa aceita comprar. Isso faz a empresa ganhar escala de negociação e simplifica muito a reposição. E a coroa de todo esse processo, que liga o mundo físico das prateleiras ao mundo da automação de dados, é a codificação. É quando cada item especificado ganha um DNA numérico único. E aqui as fontes mergulham fundo na arquitetura dessa codificação, destacando fortemente o uso do sistema numérico. Ele é muitas vezes tratado na literatura como sistema decimal ou sistema de Viana. Para tornar isso visual para quem nos ouve, porque esse sistema de Viana é considerado tão superior àquelas antigas siglas alfabéticas. O sistema de Viana é excepcional pela sua capacidade de afunilamento lógico. Pensemos na estrutura de ramificação de uma árvore de arquivos de computador. O número 1 pode representar a macrocategoria de metais. O nível 1.1 restringe para aços. O nível 1.1.2 afunila para aço inoxidável. E o nível 1.1.2.5 especifica parafusos de aço inoxidável. É uma construção em cascata fascinante. O benefício prático disso é que para os sistemas de ERP e bancos de dados modernos, processar essas hierarquias numéricas é extremamente veloz. Permite gerar relatórios de consumo hiperprecisos em frações de segundo. E, naturalmente, essa cadeia numérica é traduzida fisicamente através de tecnologias de leitura ótica, como os padrões de código de barras, como o famoso protocolo EA e os códigos QR. Com um simples disparo de um leitor laser numa doca de recebimento, o software de gestão cruza aquele código numérico com a curva ABC, com a matriz XYZ e com as propriedades digroscópicas do item. Ele determina automaticamente em que prateleira climática exata ele deve ser guardado. A máquina absorve a complexidade e devolve apenas a diretriz clara de execução para o operador. Fazendo um grande apanhado de tudo que extraímos dessas fontes, fica claro que a gestão de materiais e estoques é, na sua essência, um exercício contínuo de avaliação e respeito aos recursos da operação. A lição definitiva é sobre equilíbrio. A excelência na gestão exige que o corpo executivo utilize a curva ABC com o rigor necessário para proteger o caixa e as finanças, evitando que o capital fique estagnado. E, simultaneamente, demanda a precisão técnica da classificação XYZ para criar uma blindagem ao redor dos processos produtivos. Garantindo que o maquinário ou a prestação de serviços nunca sofra interrupções por falta de insumos críticos. Mesmo aqueles pequenos retentores que custam centavos. A lucratividade duradoura nasce desse equilíbrio perfeito entre fluxo de caixa e segurança operacional. Uma aula de eficiência. O que é incrível. Mas, se conectarmos isso com um cenário maior e expandirmos nossa lente além das fábricas de que falamos hoje, dedicamos este mergulho profundo a estoques de maquinário, de produtos químicos, de insumos corporativos. Porém, o conceito central dessa classificação sistemática é universal. Dá para levar isso para outros campos. Nós podemos e devemos aplicar essa matriz lógica à nossa vida e rotina digital. Hoje, a vasta maioria das operações trabalha com estoques invisíveis, que são os nossos dados. Isso é muito verdade. Pensemos na quantidade de pastas desorganizadas no computador. Milhares de e-mails irrelevantes acumulados. Relatórios antigos. Eles são o nosso massivo volume de classe C. Ele gera um peso cognitivo enorme, dificulta as buscas diárias e drena a produtividade sem entregar nenhum valor. E, escondido no meio de todo esse caos digital, provavelmente reside um arquivo vital.
A única versão final de um planejamento estratégico ou uma chave de acesso insubstituível. Esse é o nosso item CZ digital. Exatamente. O grande risco é mantê-lo armazenado de forma incorreta, sem um backup nuvem, sujeito a uma pane de disco rígido que pode paralisar semanas ou até meses de trabalho intenso. A provocação intelectual que essas fontes nos deixam, no fim das contas, é aplicar esse rigor analítico não apenas aos bens físicos, mas aos dados e fluxos de informação que sustentam as nossas atividades hoje em dia. É uma provocação excelente para aplicarmos imediatamente na forma como gerimos não só os negócios, mas nossa própria estrutura digital e organização rotineira. Esse mergulho profundo entregou uma quantidade imensa de camadas estratégicas sobre algo que parecia ser apenas logística básica, evidenciando como a metodologia certa é capaz de extrair lucro e eficiência do puro caos. E provando que o almoxarifado é muito mais do que um depósito de caixas. Com certeza. Agradecemos muito a atenção e a companhia de quem acompanhou mais esta análise detalhada conosco hoje. A curiosidade e o pensamento estruturado são as chaves para desvendar sistemas complexos e sempre há novos ângulos a explorar. Até o nosso próximo mergulho profundo.